No silêncio de uma rotina agitada, esconde-se um segredo que transforma a forma como somos percebidos. Você já notou que algumas palavras têm o poder de corroer a sua confiança e diminuir o seu brilho, mesmo sem você se dar conta? Hoje, convido você a embarcar em uma jornada de descoberta profunda, onde o mistério se entrelaça com a revelação das frases que afetam a sua autoridade. Neste vídeo, cada palavra foi escolhida para provocar um despertar interior, para revelar as armadilhas escondidas na sua fala e abrir as portas de uma nova forma de se expressar. À medida que os segredos vão sendo desvendados, a sensação de mistério se intensifica, criando um ambiente de expectativa e transformação. A sua postura, a sua voz e até mesmo os pensamentos inconscientes ganharão uma nova dimensão, deixando para trás o medo e a insegurança. Prepare-se para descobrir o poder das palavras que moldam o seu destino e transformar sua comunicação em um instrumento de força. Permita-se ser surpreendido e sinta cada revelação como um impulso rumo a uma vida de verdadeira autoridade. Este é o início de uma transformação radical, onde cada palavra escolhida se torna um pilar inabalável do seu poder. Você já percebeu como algumas pessoas entram em uma sala e, sem dizer uma palavra, todo mundo presta atenção? E outras, por mais inteligentes ou preparadas que sejam, falam, mas ninguém realmente ouve? A diferença está na forma como essas pessoas se posicionam, e esse posicionamento começa quase sempre na linguagem. Sim, o que você fala e como você fala te posiciona. A sua autoridade não está apenas no seu histórico profissional, no seu diploma, na quantidade de cursos que você fez ou nos anos de experiência que você carrega. A sua autoridade está principalmente na forma como você se comunica com o mundo. E é aí que mora o ponto cego de muita gente. Enquanto você está tentando provar o seu valor com ações, existem palavras que saem da sua boca todos os dias e que jogam esse valor por terra. O vocabulário que você usa é a sua moldura, é a lente pela qual os outros te enxergam. Se você se comunica como alguém que duvida de si mesmo, não importa o conteúdo da sua fala, porque a forma já sabotou tudo antes da mensagem chegar. Vamos ser diretos. Existem frases que você pode considerar inofensivas, até educadas ou humildes, mas que destroem sua presença. Uma das mais comuns é: eu acho que. Parece sutil, parece educado, mas o impacto é devastador. Quando você começa uma frase com eu acho que, você já se coloca em uma posição de incerteza. O verbo achar carrega insegurança. Ele transmite a ideia de que você não tem certeza do que está dizendo, de que talvez a sua opinião não seja válida o suficiente para ser afirmada com convicção. Em ambientes profissionais, reuniões, negociações, entrevistas ou até em conversas informais onde você precisa se posicionar com clareza, o eu acho que te coloca automaticamente em uma posição inferior. As pessoas não seguem quem acha, elas seguem quem afirma. Elas confiam em quem fala com clareza e decisão. Se você tem algo a dizer, diga com firmeza. Em vez de eu acho que isso pode funcionar, diga isso funciona porque, ou essa solução é eficaz por causa disso e daquilo. A diferença entre essas duas abordagens é a diferença entre ser ouvido ou ser ignorado. Outra frase que parece inofensiva, mas corrói sua autoridade a cada vez que você a pronuncia, é desculpa, mas... Quantas vezes você começa uma frase assim? Desculpa, mas eu queria só comentar uma coisa. Ou, desculpa, mas eu discordo. Essa frase vem de um hábito enraizado que nos ensinaram desde pequenos. O de pedir desculpas por ter uma opinião, por discordar, por ocupar espaço. É como se você estivesse pedindo licença para existir. E sabe qual é o efeito disso? Você se coloca automaticamente em segundo plano. Você reforça a ideia de que a sua fala pode ser incômoda, de que o que você tem a dizer precisa vir com um pedido de perdão, como se fosse inadequado. E aqui vai uma verdade dura. Se você se desculpa antes de falar, você perde poder antes mesmo de começar. Claro,
Não estamos falando de ser arrogante ou de atropelar os outros. Estamos falando de parar de se diminuir antes de se expressar. Em vez de desculpa, mas eu queria falar uma coisa, diga eu quero contribuir com uma ideia. Ou tenho uma perspectiva diferente sobre isso. Você não precisa pedir desculpas por pensar. Você tem o direito de participar, de discordar, de propor algo novo. E isso deve ser feito com naturalidade, não com submissão. Agora imagine quantas vezes essas duas frases, eu acho que, e desculpa, mas, já saíram da sua boca. Imagine quantas vezes você pode ter perdido espaço, perdido respeito, ou simplesmente deixado de ser levado a sério por causa delas. E o pior é que você nem percebe, porque essas expressões são tão comuns no nosso dia a dia que elas viram muletas linguísticas. São hábitos invisíveis que moldam a forma como somos vistos. E se você quer aumentar sua autoridade, se você quer ser uma presença que impõe respeito, que inspira confiança, precisa começar pela forma como se comunica. Precisa prestar atenção naquilo que diz automaticamente, sem pensar. Porque é aí que mora o perigo. A linguagem molda a percepção. E a percepção molda a realidade. Quando você muda a sua fala, você muda a forma como o mundo responde a você. Você já deve ter vivido isso na prática. Alguém apresenta uma ideia brilhante, mas fala de forma hesitante, recheada de acho, talvez, quem sabe, e a ideia não vai para frente. Depois, outra pessoa apresenta a mesma ideia, com postura firme, voz clara e sem pedir desculpas, e todo mundo aplaude. O que mudou não foi o conteúdo, foi a forma, foi a autoridade transmitida pela linguagem. Por isso, quando você começa a eliminar essas frases fracas do seu vocabulário, você começa a ganhar espaço, respeito e voz. As pessoas começam a perceber que você está ali com propósito, com convicção, com direção, e isso transforma completamente a forma como elas te tratam. A autoridade é uma construção contínua. Ela não vem de uma única fala, de um único momento. Ela é construída, tijolo por tijolo, com cada conversa, cada palavra, cada forma de se colocar. E cada vez que você fala com firmeza, clareza e respeito por si mesmo, você coloca mais um tijolo nessa estrutura. Quando você fala como alguém que acredita no que está dizendo, o mundo começa a acreditar também. E isso muda tudo, porque a autoridade não se impõe com gritos, com arrogância, com superioridade. A autoridade se constrói com presença, e presença se cria com linguagem. Quando você para de usar frases que se desculpam, que se diminuem, que vacilam, você para de transmitir insegurança. E quando você elimina a insegurança da sua comunicação, você vira referência. Você se torna alguém que as pessoas escutam com atenção, respeitam e, mais importante, seguem. Essa é a base. Esse é o início da virada. E a transformação continua. O brasileiro cresceu ouvindo que ser humilde é não se achar, que é feio se destacar, que é errado se posicionar com firmeza demais. Desde cedo, aprendemos a abaixar a cabeça, a ceder espaço, a falar baixo para não incomodar, a minimizar nossas conquistas e esconder nossas opiniões como se fosse sinal de arrogância mostrar segurança. Em casa, na escola, no trabalho, em rodas de conversa e até na forma como somos representados culturalmente, existe uma ideia de que o humilde é o que se esconde, o que se cala, o que prefere ficar no canto. Mas isso não é humildade. Isso é invisibilidade. E invisibilidade tem um preço muito alto. Porque no momento em que você deixa de expressar seu valor com clareza, o mundo deixa de reconhecer esse valor também. Quando você se diminui para parecer modesto, você está na prática pedindo para não ser notado. E quem não é notado, não é lembrado. E quem não é lembrado, não é escolhido. A falsa humildade nos faz viver pedindo desculpa por existir, quando na verdade deveríamos estar defendendo o que temos de mais valioso. Nossa voz, nossa visão, nossa perspectiva. Essa falsa humildade aparece com força em frases que parecem inofensivas, até educadas,
mas que funcionam como verdadeiros bloqueadores de autoridade. Frases como "é só uma ideia boba", que muita gente solta antes de apresentar uma solução criativa, uma proposta de valor, uma observação pertinente. A pessoa abre a fala já desvalorizando o que vai dizer, e o efeito é imediato. Ela prepara o ouvinte para não levar a ideia a sério. Mesmo que a ideia seja brilhante, a forma como foi introduzida já sabotou o impacto. O boba ali é um veneno silencioso. Ele avisa para todos que o que vem a seguir talvez não mereça atenção. E a pergunta que fica é: por quê? Você está dizendo isso sobre a sua própria ideia? Por que diminuir antes mesmo de dar a chance de ser ouvido? Porque aprendemos que o melhor é não parecer convencido, que devemos mostrar humildade ao extremo. Mas o que realmente acontece é que jogamos contra nós mesmos. A nossa comunicação deveria trabalhar a nosso favor, mas está sendo usada para nos enfraquecer. Quando você diz "é só uma ideia boba", você está dizendo sem perceber que você não confia no que pensa. E se nem você acredita, por que os outros acreditariam? Outra frase igualmente destrutiva é: talvez esteja errado, mas... Ela parece respeitosa, prudente, cuidadosa, mas também é um pedido de desculpa disfarçado. É uma forma de se blindar contra a rejeição, como se já esperasse que sua opinião fosse desconsiderada. É um mecanismo de defesa que tenta suavizar uma possível discordância, mas que acaba tirando força do que você diz. Ao invés de soar como alguém que traz uma ideia para enriquecer a conversa, você soa como alguém que não confia na própria leitura da situação. E não se trata de arrogância ou prepotência. Trata-se de confiar no próprio raciocínio, na própria experiência, na própria intuição. Quando você diz "talvez esteja errado, mas..." você já abriu mão da autoridade antes mesmo de apresentar seu argumento. É como entrar numa disputa de xadrez já entregando o rei. Você precisa entender que suas palavras valem algo, que sua análise tem peso, que sua visão pode sim estar correta. Mesmo que não esteja, ainda assim você tem o direito e o dever de se posicionar com segurança. Porque é isso que constrói a imagem de alguém que merece ser ouvido. Existe também uma variação dessa insegurança embalada de humildade que se apresenta na frase "pode parecer besteira, mas..." De novo, é a mesma lógica. A pessoa prepara o terreno para o descrédito antes mesmo de plantar a ideia. Ela já antecipa que os outros podem não valorizar o que será dito, então tenta suavizar a dor da possível rejeição, assumindo que aquilo pode mesmo ser irrelevante. Mas essa antecipação é perigosa. Ela cria no outro uma predisposição a não prestar atenção, a subestimar, a descartar. Mesmo que o conteúdo seja bom, ele chega com menos impacto, porque foi precedido por um aviso de fragilidade. E essa fragilidade, por mais que pareça empática ou educada, vai minando sua credibilidade pouco a pouco. O problema não está apenas no conteúdo da frase, mas no padrão mental que ela revela. Um padrão de autossabotagem, de medo da exposição, de receio de parecer pretensioso. E enquanto esse padrão continuar sendo alimentado, sua autoridade vai continuar sendo drenada em pequenas doses dia após dia. Essas 3 frases, "é só uma ideia boba", "talvez esteja errado, mas..." e "pode parecer besteira, mas..." têm algo em comum. Todas carregam uma tentativa de se proteger. Proteger-se de julgamentos, de rejeição, de parecer arrogante. Mas, ironicamente, essa proteção te isola, te enfraquece, te apaga. Porque o medo de se mostrar com segurança é exatamente o que impede as pessoas de te enxergarem com respeito. Autoridade não nasce do grito, do ego inflado, da imposição. Mas ela também não nasce do pedido de desculpas constante. Ela nasce da clareza, da firmeza, da segurança de quem sabe que tem algo valioso a contribuir. E isso não tem nada a ver com ser arrogante. Tem a ver com saber o seu lugar e não aceitar que ele seja diminuído por uma linguagem que parece educada, mas que no fundo está cheia de insegurança camuflada. Quando você fala com firmeza, você não está dizendo "eu sou melhor do que vocês". Está dizendo "o que eu penso tem valor e eu não tenho vergonha de dizer isso em voz alta".
E isso é libertador. É nesse ponto que você começa a sair da invisibilidade e ocupar o espaço que é seu por mérito, por presença e por posicionamento. É preciso, então, reprogramar essa linguagem que usamos como escudo, mas que na verdade tem nos mantido no canto. É hora de trocar a falsa humildade pela verdadeira confiança. Não se trata de bancar o dono da verdade, e sim de reconhecer que sua experiência, sua visão e sua vivência importam, que suas ideias merecem ser compartilhadas sem aviso prévio de inferioridade, que a forma como você fala deve carregar o mesmo peso daquilo que você pensa, e que toda vez que você se esconde atrás de uma frase que diminui sua força, você reforça a ideia de que não é alguém a ser ouvido com seriedade. Esse comportamento vira hábito, e o hábito vira identidade. Quando você se acostuma a se comunicar pedindo desculpa, isso molda a forma como o mundo responde a você. E se o mundo não te enxerga como alguém de autoridade, de valor, de presença, talvez seja porque você está usando a linguagem errada para se apresentar. Por isso, comece a observar cada frase que você usa no automático. Comece a substituir a autoproteção pela autoconfiança. Comece a se ouvir com respeito. Porque quando você muda o jeito como fala de si mesmo, o mundo muda o jeito como fala com você. Você pode ter estudado horas, pode ter feito todos os testes, analisado todos os dados, validado sua ideia por todos os caminhos possíveis. Pode até estar com a melhor solução da sala, mas se sua voz vacila, se suas palavras tremem, se sua frase começa pedindo desculpas ou diminuindo o que você tem a dizer, você já perdeu a autoridade antes mesmo da sua mensagem chegar ao fim. Porque as pessoas não leem sua mente, elas leem a sua linguagem. Elas interpretam seu valor pela forma como você se apresenta. Autoridade não é apenas conteúdo, é linguagem firme. E a firmeza não precisa vir com dureza. Ela vem com clareza, com postura, com convicção. Quando a sua linguagem transmite insegurança, mesmo a melhor ideia pode parecer fraca. Mesmo a análise mais certeira pode parecer duvidosa. Isso acontece porque a comunicação é muito mais do que apenas palavras. Ela é carregada de emoção, de postura, de intenção. E palavras inseguras, mesmo que sutis, revelam um mundo interno de dúvidas que muitas vezes nem existe de verdade, mas que passam essa imagem para os outros sem que você perceba. Uma das frases mais comuns que sabotam a autoridade de forma quase imperceptível é: "Eu não sou especialista, mas..." Essa frase aparece quando a pessoa quer opinar sobre algo que conhece, que já viveu, que tem uma boa leitura, mas sente a necessidade de se desculpar antes de falar. É uma armadilha comum, especialmente em ambientes onde o medo de ser julgado ou de parecer pretensioso é alto. Mas veja o que essa frase comunica. Ela reforça que o que você vai dizer talvez não tenha validade, talvez não tenha peso, porque você não tem o título de especialista. E isso desvaloriza não apenas o seu argumento, mas a sua própria capacidade de interpretar a realidade. A verdade é que você pode não ter um diploma pendurado na parede, mas tem experiência de vida, tem visão, tem raciocínio, tem histórico, e isso também vale. Em vez de dizer, "Eu não sou especialista, mas acho que", diga, "Pela minha experiência eu vejo que..." Ou, "Com base no que eu acompanhei, percebo que..." A troca é simples, mas o impacto é profundo. Você tira a dúvida e coloca a confiança. Tira a defensiva e coloca posicionamento. Tira o medo e entrega clareza. E isso muda completamente a forma como as pessoas te escutam. Outra frase extremamente comum que entrega insegurança é: "Eu sei que..." É meio estranho. Essa é a típica frase que a pessoa usa quando vai apresentar uma ideia fora do comum, algo criativo, uma sugestão inovadora, e com medo de parecer ridícula ou de sair do padrão, já começa se justificando. "Eu sei que é meio estranho, mas e se a gente tentasse?" Essa introdução enfraquece toda a proposta. A pessoa está prestes a dizer algo que pode ser disruptivo, transformador, e já embala essa ideia com um rótulo de esquisitice. Isso fecha portas antes mesmo de elas se abrirem.
Em vez de mostrar ousadia, você mostra medo. Em vez de soar original, você soa hesitante. E ninguém confia de verdade em quem duvida de si mesmo. O correto seria transformar essa energia em entusiasmo. Em vez de "eu sei que é meio estranho", diga: "Essa é uma abordagem diferente, mas pode funcionar por isso e por aquilo." Ou ainda, "Essa ideia foge do padrão e justamente por isso vale a pena considerar." Veja a diferença. A primeira frase pede desculpas por inovar. A segunda celebra a inovação. E essa mudança muda tudo, do tom da conversa ao respeito que sua fala vai gerar. É aqui que entra um ponto psicológico poderoso. A insegurança linguística não é apenas sobre timidez ou baixa autoestima. Muitas vezes, ela é um reflexo de traumas, de experiências onde a pessoa foi silenciada, ignorada ou ridicularizada. Então ela desenvolve esse padrão de se proteger pela linguagem. Cria essas almofadas verbais para amortecer a rejeição, para suavizar qualquer possibilidade de crítica. Mas o que era proteção virou prisão. Você se protege tanto que não se permite brilhar. E aos poucos, as pessoas ao seu redor passam a acreditar que você realmente não tem tanto a contribuir. É um ciclo vicioso. Você se comunica com insegurança, as pessoas respondem com desconfiança, e isso reforça ainda mais sua vontade de se esconder. Para quebrar esse ciclo, é preciso um esforço consciente. Você precisa começar a reconhecer essas frases no momento em que elas estão prestes a sair da sua boca. E ao reconhecê-las, fazer a escolha de reescrevê-las com força, com clareza, com segurança. Mesmo que no começo pareça artificial, mesmo que no início soe ensaiado. Aos poucos essa nova linguagem se torna natural, e com ela, nasce uma nova percepção de autoridade. Vale lembrar, você não precisa ser perfeito para falar com confiança. A confiança não vem da certeza absoluta, mas da disposição de sustentar a própria visão com responsabilidade. A segurança na fala não exige que você tenha todas as respostas, mas que você acredite que a sua contribuição tem valor. Isso é autoridade verdadeira. Não é sobre saber mais do que todos, é sobre confiar no que você sabe. Quando você deixa de usar frases que entregam insegurança, você começa a ser percebido como alguém que tem domínio, mesmo que esteja aprendendo. Porque a forma como você se comunica diz mais sobre sua postura do que sobre seu conhecimento técnico. Autoridade é uma construção de percepção, e essa percepção começa com palavras. Cada palavra que você escolhe pode te levar para o topo da mesa ou te empurrar para o canto da sala. É você quem decide. Não com gritos, não com arrogância, mas com a firmeza silenciosa de quem sabe o que está dizendo. E isso muda tudo. Você não precisa pedir permissão para ser ouvido. Se você está nessa conversa, nesse projeto, nessa sala, é porque você tem algo a dizer. Mas mesmo assim, muita gente entra nas interações sociais como se tivesse que pedir licença para existir, como se estivesse ocupando um espaço que não é seu, como se a própria presença já fosse um incômodo. Isso está enraizado. E o pior, está disfarçado de educação. A pessoa se expressa de forma tímida, com medo, cheia de suavizações, como se a sua opinião só pudesse ser colocada ali depois da autorização de todos ao redor. E isso tem um preço alto, porque o mundo não para ouvir quem sussurra com medo de atrapalhar. O mundo ouve quem chega com postura, com energia, com intenção clara. E não importa se você é estagiário, gestor, aluno, líder ou iniciante. O que importa é que você aprenda a ocupar o seu espaço com a dignidade de quem entende que tem o direito de falar. Ficar esperando a hora perfeita, o convite explícito ou a validação do grupo é abrir mão da sua voz. É aceitar ser figurante em uma história onde você deveria ser protagonista. Pessoas com grande potencial muitas vezes falam como se tivessem que se justificar antes de abrir a boca. Uma frase comum, que parece simples, mas carrega um pedido, disfarçado de permissão é: "Posso falar uma coisa rapidinho?" Essa frase é quase um retrato da nossa cultura de submissão verbal.
A pessoa está com algo a contribuir, algo importante, relevante, mas já começa se diminuindo no tempo e na importância. Ela não apenas pede para falar, ela ainda diz que vai ser rapidinho, como se a sua fala fosse um fardo para o grupo, como se o que ela tem para dizer só fosse válido se não incomodasse ninguém, se não ocupasse espaço demais, se não gerasse nenhum impacto. E a grande ironia é que, muitas vezes, essa pessoa tem a fala mais lúcida da reunião, a sacada mais estratégica da equipe, a observação mais inteligente da discussão. Mas essa fala chega tão tímida, tão modesta, tão disfarçada, que nem é percebida com o peso que deveria. A alternativa não é atropelar os outros. A alternativa é trocar o pedido por posicionamento. Em vez de "posso falar rapidinho", experimente algo como "gostaria de contribuir com uma ideia". Você ainda está sendo educado, mas agora você está se posicionando com firmeza. Está dizendo "eu tenho algo a dizer". E isso muda tudo. Outra frase que destrói a autoridade no exato momento em que é dita: "Será que eu posso só complementar com uma coisinha?" Olha o tamanho da insegurança contida nessa pergunta. Primeiro vem o "será que eu posso?", como se a pessoa estivesse invadindo o espaço dos outros. Depois o "só complementar", como se o que ela vai dizer fosse um apêndice descartável. E ainda vem o "com uma coisinha", que é o golpe final contra a própria voz. Essa frase inteira é um pedido. É humano. Afirmar é declarar guerra contra você mesmo. É como se você estivesse prestes a subir no ringue da vida e dissesse pro adversário: "Eu acho que você vai ganhar". Como alguém vai te levar a sério se nem você acredita na sua própria capacidade? A frase pode parecer inofensiva, mas ela cria um ruído interno constante. Um sussurro que diz, o tempo todo: "Não vai dar certo. Melhor não tentar. Você vai se expor. Vão te julgar". E esse ruído vai contaminando tudo. Você para de aplicar para vagas que quer. Para de tentar aquela oportunidade nova. Evita conversas importantes. Não propõe aquela ideia. E assim, sem perceber, você vai se afastando do seu próprio destino. O pior é que essa frase geralmente vem de um histórico de autossabotagem silenciosa. Vem da comparação constante, da crítica excessiva, de anos ouvindo que você precisava ser melhor, fazer mais, agradar todo mundo. Vem do medo de errar, de falhar, de não dar conta. Só que a vida não espera você se sentir pronto para te dar o que você merece. Ela responde à sua ação. Ela responde à sua coragem de seguir mesmo com medo. E é por isso que você precisa eliminar essa frase do seu vocabulário agora. Porque ela não é só uma frase. Ela é uma prisão. Uma jaula que você mesmo constrói em torno da sua própria força. Uma forma de manter sua luz apagada para não incomodar os outros. Mas apagar a própria luz nunca fez ninguém crescer. Pelo contrário, te afasta de quem você poderia ser. Você é mais do que suficiente. Você não está nesse mundo por acaso. Tudo o que você já viveu, sofreu, aprendeu, superou, te trouxe até aqui. E você não precisa provar nada para ninguém. Só precisa reconhecer o valor que já existe em você. Mesmo com falhas, mesmo com dúvidas, mesmo com cicatrizes. Ser bom o suficiente não significa ser perfeito. Significa estar comprometido com a sua evolução, com a sua entrega, com o seu propósito. E se hoje você tem uma voz, uma visão, uma verdade para compartilhar, então compartilhe. Com firmeza, com clareza, com presença. Porque o mundo precisa ouvir o que só você pode dizer do seu jeito, com a sua vivência, com a sua história. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque você quer mais, quer crescer, se posicionar, evoluir. Então não permita mais que essas frases sabotem a sua autoridade. Não aceite mais ser visto como menos do que você é. A partir de hoje, escolha suas palavras com a consciência de quem sabe que cada frase é uma ferramenta, e você pode usar essa ferramenta para se diminuir ou para se construir. A decisão é sua. Se esse vídeo te ajudou a enxergar algo importante sobre você, deixa o like agora. Isso me mostra que vale a pena continuar.
trazendo esse tipo de conteúdo aqui. E se você quer mais vídeos como esse, com reflexões profundas, provocações sinceras e dicas práticas para sua vida pessoal e profissional, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Aqui é o seu espaço para crescer com consciência e coragem. A gente se vê no próximo vídeo. Para não ser rejeitado, para não incomodar, para ser aceito. Mas o preço que se paga por isso é a perda imediata de autoridade. Porque quando você apresenta sua fala como uma coisinha, você está dizendo, sem perceber, que ela não tem peso, que não é urgente, que pode ser ignorada, que talvez nem valesse a pena interromper. E a consequência é clara. As pessoas não prestam atenção, não porque a ideia não é boa, mas porque a forma como ela foi entregue já avisou ao cérebro de quem ouve que aquilo não é importante. Agora pense em como essa mesma ideia poderia ser dita com confiança. Quero complementar esse ponto com uma observação importante. Veja como muda. Veja como cresce. Veja como impõe presença. A ideia é a mesma, mas a forma como você entra na conversa define se ela será ouvida ou descartada. Essas frases de permissão escondem um padrão muito mais profundo. O medo de desagradar. O medo de parecer invasivo. O medo de ser considerado arrogante. O medo de incomodar. E esse medo vem sendo alimentado por anos de condicionamento social, onde o ideal era ser discreto, ser neutro, ser silencioso. A gente aprendeu que o certo é esperar nossa vez. Mas ninguém ensina que muitas vezes a sua vez só chega quando você a cria. E criar essa vez exige coragem. Não é sobre interromper ou atropelar. É sobre não se apagar. É sobre não falar como se sua ideia fosse um fardo. É sobre reconhecer o valor do que você pensa e apresentar isso com a energia que a ideia merece. Você pode ser educado e ainda assim ser firme. Pode ser respeitoso e ainda assim se impor. Pode ser gentil e ainda assim ter presença. Quando você pede permissão para falar, você ensina os outros a te tratarem como alguém que depende de aprovação. Mas quando você fala com clareza, com convicção, com propósito, você ensina os outros a te ouvirem como alguém que tem autoridade. Chave está na consciência, porque essas frases não surgem porque você é fraco. Elas surgem porque você aprendeu a sobreviver sendo pequeno. Mas agora não é mais sobre sobreviver. É sobre crescer. É sobre ocupar espaço com responsabilidade. É sobre fazer sua voz ecoar nos lugares que você conquistou com esforço. Chega de falar como quem pede desculpas. Chega de se apresentar como um adendo. Chega de se comportar como se estivesse apenas fazendo um favor temporário ao mundo com sua existência. Se você está ali, é porque tem algo a contribuir. Se você viveu, estudou, observou, trabalhou, você tem o direito e o dever de se posicionar. Pare de esperar um tapinha nas costas para poder começar a falar. O mundo não vai te dar esse convite. Você precisa construir sua presença a partir da forma como se comunica. E essa construção começa no detalhe, nas palavras que você escolhe, no tom que você adota, na confiança que você projeta. Porque cada frase que sai da sua boca está dizendo para o mundo se você é alguém que merece ser ouvido. Ou alguém que está apenas pedindo licença para existir. Essa é a frase que mais corrói a sua autoridade, mina sua confiança e enfraquece sua imagem profissional. E você nem percebe. Ela parece um desabafo inofensivo. Parece uma frase de quem está apenas sendo sincero consigo mesmo, de quem está reconhecendo suas limitações com humildade. Mas o impacto que ela causa vai muito além de uma reflexão passageira. Porque quando você diz, ou mesmo pensa, eu não sei se sou bom o suficiente, você está ativando o modo sabotagem dentro da sua própria mente. Está deixando claro que, no fundo, você duvida do seu valor. E o que começa como uma frase solta vira uma crença. E o que vira crença vira comportamento. Você começa a se comportar como alguém que não é suficiente. Começa a agir com hesitação, a recuar diante das oportunidades, a aceitar menos do que merece. E quando o mundo vê isso,
Ele responde exatamente com aquilo que você está transmitindo. Menos respeito, menos espaço, menos chances. Por quê? O mundo não responde ao seu potencial. Ele responde à forma como você expressa esse potencial. E se você expressa dúvida, insegurança e medo, é isso que volta para você como realidade. A frase, "eu não sei se sou bom o suficiente", parece surgir nos momentos de maior pressão. Quando você está prestes a fazer algo novo, quando está diante de um desafio, quando foi chamado para uma posição que exige mais de você. E é natural que a dúvida apareça. Todos sentem isso. Até os mais preparados, até os mais bem-sucedidos. Mas existe uma diferença brutal entre sentir e afirmar. Sentir